Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Tema importantíssimo de hoje, né? Como comprovar o meu período de empregada doméstica na carteira de trabalho. Bom, pessoal, por que esse vídeo é muito específico? Porque a empregada doméstica até outubro de 2015, tá? Tinha uma relação contratual aí diferenciada, ou seja, não era obrigado a fazer recolhimento de fundo de garantia. E eram pouquíssimos empregadores que faziam esse recolhimento porque não tinha essa obrigatoriedade, né? A partir de 2015, hoje tem que ter o novo, né, e-social aí para fazer o cadastro, tem que ter o empregador doméstico aí, tem que ter o e-social, onde você consegue ter as informações, fazer um cadastro e aí regularmente fazer aí as contribuições previdenciárias e de fundo de garantia da sua empregada doméstica. E você que trabalha nessa situação. Mas antes de 2015 era um pouquinho diferente. Então, normalmente fazia o registro da empregada doméstica, né, ou do empregado doméstico, e, consequentemente, o carnê era pago à parte. Então, fazia-se o preenchimento do carnezinho na mão, informando que era empregado doméstico, colocando aquele código. Só que, qual que é o grande problema? Para o CNIS, aquela informação vinha como extemporânea, que vinha como a vinculação sem comprovação de atividade. Então, aparece lá no seu CNIS vínculo extemporâneo, naquele período de carnê como empregado doméstico, passível de comprovação. E aí surgem os grandes problemas, né? Porque às vezes a pessoa não tem carteira de trabalho, perdeu essa informação e a instrução normativa atualizada do INSS, anota a instrução normativa 128 de 2022, tem regulamento próprio para tratar do empregado doméstico. Está lá no seu artigo 76. Então vem com a gente, se você é empregado doméstico, empregada doméstica, para você entender como que você vai comprovar esse vínculo de trabalho aí junto à Previdência Social anterior a outubro de 2015, porque tem muita gente nessa situação e você precisa entender. Vamos lá? Olha só. Então olha para a tela. Artigo 76, né, como já dito, da Instrução Normativa 128 de 2022, que é atualizada para o INSS, ela diz o seguinte: observado o disposto nas seções 4 e 10 deste capítulo, para fins de inclusão, alteração ou tratamento de extemporaneidade, foi o que eu informei, né, no CNIS, do vínculo de empregado doméstico. Então veja que a gente está falando do empregado doméstico, com admissão e demissão anteriores a 1º de outubro de 2015. Por que essa data aqui, pessoal? Porque antes dessa data, né, anteriores a outubro de 2015, não era obrigado a ter recolhimento de fundo de garantia. Então teve alterações da emenda constitucional, né, fazendo equiparação do empregado doméstico aos demais empregados, tá? Justíssimo, né, a situação, afinal são trabalhadores da mesma forma. E de 2015 para frente, você consegue aí, já o empregador doméstico tem que ter o e-social, já fica mais fácil as comprovações. Mas anterior a essa data, a comprovação junto ao INSS far-se-á por um dos seguintes documentos em meio físico, contemporâneos ao exercício da atividade remunerada. Então volta aqui para mim. Então o que você tem que entender? Que não necessariamente tão e somente a carteira de trabalho, mas outros documentos também podem ser utilizados desde que sejam contemporâneos. Lembrando, pessoal, que a carteira de trabalho também tem que ser contemporânea à época. Não adianta nada você ter trabalhado lá em 1995, 96, ter perdido a carteira e solicitar uma nova emissão de carteira agora em 2023, ou mais recente, né, 2010, por exemplo, que não é contemporânea naquele período, que ela não vai ter validade. Então tem que ser da época, perfeito? Vamos lá verificar a documentação que é aceita. Primeira delas, né, carteira profissional ou carteira de trabalho e previdência social, antigamente era chamada de carteira profissional, né? Ou, se não tiver carteira profissional, contrato de trabalho registrado em época própria. Lembrando, né, por que em época própria? Porque tem que ser contemporâneo, né? Contemporâneo ao exercício da atividade. Então não adianta nada você ter um contrato de trabalho com registro atual, que conhecimento de firma atual, que não vai ter validade, tá? Outro documento, recibos de pagamentos relativos ao período de exercício de atividade, com a necessária identificação do empregador e do empregado doméstico. Então, os olerites, né? Outros documentos em meio físico, contemporâneos, que possam vir a comprovar o exercício de atividade remunerada como empregado doméstico, que o vincule. E aí, pessoal, tem mais coisas importantes para a gente apresentar, porque às vezes o empregado doméstico ele recebe em dinheiro, às vezes o empregado doméstico recebia em conta e não consegue comprovar aquele vínculo de atividade. Tem lá o recolhimento de previdência, só que o INSS não está aceitando, porque está extemporâneo, não foi comprovado que ele era empregado doméstico, não está na carteira de trabalho, ele recebia em dinheiro, ou seja, o patrão, né, o empregador, fazia só recolhimento do carnezinho. Como é que eu comprovo isso?
tem outras formas. Vamos lá para você entender? Olha só, então parágrafo 1º. Na inexistência dos documentos previstos no caput, quais documentos? Esses que eu acabei de ler com você. Se faltar carteira de trabalho, contrato de trabalho, recibo ou qualquer outro documento físico, as informações de recolhimentos efetuados em época própria, constante no CNIS, quando for possível identificar a categoria de empregado doméstico por meio do código de recolhimento da guia ou por meio de microfichas, poderão ser utilizadas como comprovação do período do vínculo, desde que acompanhado de declaração do empregador. Então, olha só, se o empregador fez o recolhimento para você e você não tem nenhum desses documentos, e esse recolhimento está constando no INSS, mesmo como empregado doméstico, e que ainda esteja com extemporaneidade, uma declaração do empregador da época, mesmo que ela seja atual, vai servir, né? Então, o empregador declarando que você efetuou o trabalho do período de tal a tal como empregado doméstico, reconhecendo a firma dele, o INSS também aceita para esse período anterior. Vamos lá, voltar para você entender mais um pouquinho, olha só. Quando o empregado doméstico apresentar apenas a carteira profissional ou a carteira de trabalho em meio físico devidamente assinada, sem o comprovante de recolhimentos, o vínculo apenas será considerado se o registro apresentar características de contemporaneidade, observada a seção 4 deste capítulo. Então, pessoal, esses recolhimentos aqui sem pagamento, que é a parte mais difícil, né? Se estiver certinho, se tiver a carteira de trabalho contemporânea na época dos fatos, o INSS vai aceitar, senão, sem chance. Na inexistência, ou seja, faltando registro na carteira de trabalho em meio físico e os documentos apresentados forem insuficientes para comprovar o vínculo do segurado empregado doméstico no período pretendido, né? Porém, constituírem início de prova material, será oportunizada a justificação administrativa, observados os artigos 567 a 571 desta instrução. Bom, pessoal, quem não sabe aí o que é a justificação administrativa, a gente já falou disso, né? A justificação administrativa nada mais é do que uma audiência designada pelo INSS para você ir lá, levar as testemunhas, comprovar que você efetivamente trabalhou, né, como empregado doméstico. Isso é na hipótese de não ter documentos na carteira de trabalho, não ter declaração, mas se tiver outros documentos que consigam comprovar, o carnezinho para validar aqueles períodos. Então eu quero abrir uma notificação administrativa levando uma testemunha para comprovar que eu consigo e que eu trabalhei nessa condição de empregado doméstico. Lembrando, pessoal, estude no processo administrativo. Então veja quanta coisa a gente consegue fazer no processo administrativo. Vamos lá? Voltando, só para você entender mais. Olha só, havendo dúvidas ainda quanto à regularidade do contrato de trabalho de empregado doméstico, poderá ser tomada a declaração do empregador doméstico, além de outras medidas pertinentes. São exemplos de dúvidas quanto à regularidade do contrato de trabalho doméstico. O que gera dúvida na Previdência? Contrato onde se perceba que a intenção foi apenas para garantir a qualidade de segurado, inclusive para a percepção de salário de maternidade, ou seja, foi um documento fraudado, né? Contrato em que não se pode atestar a contemporaneidade das datas de admissão ou demissão, se foi um contrato feito recente, querendo registro anterior, nada feito, ou contrato de trabalho doméstico em que o valor correspondente ao seu último salário de contribuição tenha sido discrepante em relação aos meses imediatamente anteriores, de forma que se perceba que a intenção foi garantir à segurada o recebimento de valores elevados durante a percepção do salário de maternidade. Então, todas essas formas de fraudar a Previdência vão ser desconsideradas. Resumindo, pessoal, o empregado doméstico ele tem uma série de vantagens aí para comprovar o período anterior a outubro de 2015. Vai depender muito da sua situação, porque ele era tratado de forma diferenciada, não tinha obrigação de ter as contribuições aí com fundo de garantia. Então, a Previdência Social entende que para esse segurado, em específico, tem mais formas de comprovar aquele vínculo laboral. Basta você entender aí, ler novamente o artigo 76 se ficou com dúvidas, ou buscar o profissional de sua confiança aí, que trabalha no direito previdenciário, para ele ajudar você a interpretar tudo e verificar em que situação você vai se encaixar para não perder esse vínculo laboral de empregado doméstico, tá bom? Vem com a gente que amanhã às 19 horas tem papo previdenciário. Até lá! Tchau!